nosso meio. Obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração a Ti, Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Te adoramos, Te exaltamos, bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, se move, Espírito Santo, no nosso meio. Aleluia. Eita glória. Deus é bom, poder se assentar. Obrigado, obrigado Anderson, obrigado Maitê. Aleluia. Deus é bom. Boa noite a todos. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus é bom. Quem é que gosta de um fogo aí? Eu gosto, eu vivo nele. Aleluia, Deus é bom. Amém, irmãos? Nós tivemos aqui essa semana, a semana que passou, nós tivemos uma conferência aqui sobre vida de prosperidade. E foi interessante. E eu sei, irmãos, e nem Deus cobra isso de mim, nem de você, que você compreenda na totalidade ou tudo, ou que você creia. A Bíblia fala que Jesus chegou e falou: olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Então é só se eu crer, só se você crer. Amém? Então não é que Ele nos obriga a crer. Ele se apresenta e você acredita e crê se você se dispõe. Amém? Mas é tão interessante que esse é um assunto que às vezes eu não vou dar continuidade não, tá? Eu só quero assim porque veio no meu coração. Às vezes trava algumas pessoas. Mas é interessante que a Rossana falou uma coisa interessante. Você quer andar num carro bom, você quer morar numa casa boa, você quer vestir roupas boas e você quer comer bem. Tudo isso tem que ter dinheiro. Oh, aleluia. E a gente sabe que o primeiro ponto para você ter uma vida próspera é trabalhar. Amém. Amém. Aleluia. Porque a própria Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. Alguns falam que está em Cristo. Está em Cristo já é a totalidade. Amém? Mas uma vida próspera. E o interessante, irmãos, que o que veio no meu coração e assim, que nós possamos nos desarmar nesses últimos dias, para a gente estar bem sensível e aberto àquilo que vem da parte de Deus, que está na sua palavra. Então, eu tenho visto, e o que veio no meu coração foi falar de Jesus nessa noite. Sabe, irmãos, tem Paulo, tem grandes homens, mas Jesus, sabe, ele se apresenta lá em João 6 como o pão da vida. Sabe, Jesus se apresenta em João 8 como a luz do mundo. Sabe, eu quero falar de Jesus. E eu estava aqui, e eu tenho buscado do Senhor, e eu falei: Pai, eu estava ali orando, o Espírito Santo, organiza esse negócio aí, porque eu não sei o que vai sair, mas organiza, que você é um organizador, me organiza aí o que vai sair. Eu não quero falar nada da minha boca, mas nós temos que entender, irmãos, que Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão. E é interessante, se você for para João 6, você vai ver que antes de Jesus falar que Ele é o pão da vida, você vai ver a multiplicação dos pães. No contexto antes, Ele está falando da multiplicação dos pães. Onde se havia um rapaz com 5 pães e 2 peixes, ele fez a multiplicação, alimentaram 5.000 homens. Mas é interessante que se você decorrer lá em João 6, e você vai vendo Jesus falando da multiplicação dos pães,
E aí depois as pessoas foram atrás de Jesus e não o encontraram. Quando viram, Jesus já tinha passado para o outro lado do mar. Mas eles pegaram o barco e foram atrás de Jesus. E é interessante que o próprio Jesus discerniu, o próprio Jesus viu que eles tinham ido atrás de Jesus não pelos sinais que Jesus tinha feito, mas pelo pão que alimentava. E isso me questionou muito, porque eu falei, Senhor, como é que está o meu coração? Eu preciso me examinar. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. É interessante que às vezes as pessoas, elas têm que se levantar mesmo, irmão. Ei, deixa ele falar. Profeta não é só para dar o futuro, para dar uma palavra, mas tem que se levantar mesmo. Às vezes tem que se levantar uns profetas e apontar o dedo na cara da gente, para a gente criar vergonha na cara e ouvir aquilo que Deus está falando há muito tempo conosco, que a gente não está se examinando. Porque, irmãos, ninguém precisa chegar para mim, Rogério, olha, você está muito em busca só disso e disso e daquilo. Eu preciso me examinar. Pai, como é que está o meu coração em ti? Porque, irmãos, eu vou lhe falar uma coisa, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É muito bom ter uma casa boa, isso é lícito e é bom, a gente trabalha para isso. Quem não gosta de dar um conforto? E o interessante, tem pessoas mais maduras do que eu aqui que vai entender o que eu vou falar. Eu estava ouvindo uma reportagem de um rapaz, um youtuber aí, e ele falando uma coisa interessante que, olha para você ver como às vezes a gente é levado pela opinião dos outros. Ele falando, muito famoso, muito rico, e ele disse que trocou de carro só porque as pessoas falaram, rapaz, tu está andando de Corolla. E ele se incomodou com aquilo, como se Corolla fosse... Irmão, teve época na minha vida que eu não tinha uma bicicleta. Se eu tivesse uma bicicleta, era meu... Teve época que eu não tinha um Fusca. E ele cheio do dinheiro. Você entende o que é uma vida de prosperidade? Não é simplesmente o ter, é ser filho, ter a consciência de que tem direito. Eu estava conversando com o pastor Zé Carlos agora e falando, irmãos, a grande diferença minha e sua não é o que você é e a consciência que você tem quem você é. Jesus é o nosso pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o nosso bom pastor. E esse YouTube, eu nem ia falar disso, mas eu pedi o Espírito Santo para organizar, deixei ele organizar. E ele se incomodou com essa história porque ele tinha um Corolla e ele falou, eu preciso andar num carro bom. E ele começou, irmão, a comprar BMW, ele começou a comprar esses carros luxuosos. Mas, irmãos, eu vi no final da entrevista, ele falou, olha, eu parei com isso. Hoje eu tenho um carro bom, por causa do povo falando que eu estava andando de Corolla, mas eu parei com essa história de ficar só, tal carro, querendo se apresentar. E eu estou falando isso de maturidade porque eu tive uma fase da minha vida que eu trabalhava, e era lícito, eu trabalhava, e queria trocar de carro, e queria comprar isso, e queria viajar para tal lugar, e ia para os Estados Unidos, ia para tal. Mas chega uma hora que a gente vai se examinando, é muito legal, eu tenho história para contar. Mas hoje, na maturidade, eu estou numa fase que eu estou me contentando de ir bem aqui para Pirinópolis e ter um descanso, e ficar adorando, exaltando ao Senhor, pegar uma bicicleta, entrar no meio do mato das fazendas e começar a Deus falar comigo e eu falar com Ele. Vida simples. Vida simples não é falta de qualidade, porque às vezes a busca da qualidade te tira a vida simples e a vida boa. Porque quando eu estava correndo para buscar esse conforto que é lícito, eu não tinha muito tempo para desfrutar da beleza que o Senhor criou. Bora andar de bicicleta? Deus me livre, não aguento andar 5 quilômetros. Irmãos, eu vou para Pirinópolis hoje, eu subo uns morros lá que as pessoas não acreditam. Eu pego o pastor Gustavo de 60 e tantos anos, ele pedala comigo e ele é bem mais de idade do que eu, mas ele parece garotão. Eu tenho que estar pedindo ele para me esperar. E a gente curte essas coisas simples. Eu estou falando de Jesus, o pão da vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu ouvi isso e eu achei interessante. É lícito você buscar, é lícito você trabalhar, ser prudente, é lícito você querer as coisas, é lícito. Não tem... Mas deixa eu te falar, eu e você podemos nos examinar. Calma aí, eu estou gastando mais meu tempo em busca dessas coisas ou daquilo que me dá prazer eterno, que é buscar a Cristo? E esse texto de João 6 me pegou, porque quando Jesus pergunta para eles, vem cá, vocês estão atrás de mim? Eu sei porque vocês estão atrás de mim, não é por causa dos sinais. Não é por causa disso, não, vocês estão atrás por causa do pão. Por quê? Porque
cumpriu e supriu uma necessidade física deles naquele momento. Só que logo após, aí Jesus se apresenta como pão da vida. E eu comecei a meditar nisso, irmãos, e eu achei interessante. Você parou para pensar, e eu fui olhar, e é interessante que na multiplicação dos pães, quando Jesus manda recolher o resto, o que sobrou, a Bíblia diz que recolheram 12 cestos de pães. E aí logo após Jesus se apresenta como o pão da vida. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, cantamos aqui agora, em Jesus você vai ter falta em quê? De quê? Abra comigo em João 15, é esse texto que eu quero trazer. Eu gosto muito desse texto, e aqui Jesus vai se apresentando como a videira, e sabe, irmãos, o que veio no meu coração é isso, é você entender, é nós entendermos, porque tem momentos da nossa vida, isso não acontece só, ou então é só comigo, mas tem momentos da nossa vida, algumas etapas da nossa vida, que se a gente não estiver atento, a gente acha que a gente está infrutífero. E eu achei interessante porque esse texto vai nos dando aqui algo, abre aí comigo João 15, 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O interessante, irmãos, que às vezes nesse momento que a gente está nessa transição, ou em uma etapa da nossa vida que a gente acha que não está frutificando, pode ser que seja um momento que a gente está sendo limpo, ou sendo podado. Mas a poda, a Bíblia não diz que a poda é ruim, a poda é para que você dê mais fruto ainda. E o interessante é porque a questão de eu e você dar fruto não é vindo de nós mesmos, mas é porque nós estamos ligados à videira. Aleluia. Pastor, qual é o meu ponto para me prosperar? Primeiro ponto, trabalhar. E depois vem vários outros, eu não vou botar de 1 a 3, porque tem muitos pontos, irmãos. Mas o principal é trabalhar. Segundo, ser diligente, ser disciplinado, aí tem vários. Mas o interessante, irmãos, que a Bíblia diz que você estando na videira, você sendo ramo, estando na videira, você vai dar fruto. E a Bíblia diz que você vai ser podado para dar mais fruto ainda. Isso quer dizer que eu e você não podemos ficar a mercê somente daquela produção que a gente era quando era imaturo. Vai chegando maturidade, a produção tem que aumentar. E como chega essa maturidade? Aí nós vamos lá para Romanos 12. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, é tão interessante quando esse texto, e semana passada a gente ouviu muito ele aqui, e eu gosto, e é um texto que o Verbo da Vida, o Ministério Verbo da Vida fala muito, a gente prega muito sobre isso, porque não há como você renovar a sua mente se não for à luz da palavra, não há como você tirar pensamento errado se não colocar o certo. Abra comigo aí em Romanos 12, vamos ler de novo, isso aqui é bom. Aleluia, Deus é bom. Então Jesus é a luz do mundo. Aleluia, Deus é bom. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas é tão interessante quando a Bíblia fala do século, do mundo, é aquilo que eu falei, irmãos, está falando do sistema. Está falando do sistema.
você não se moldar, você não ficar igual agora mesmo uma irmã estava conversando comigo ali, e ela trazendo uma lembrança minha de algo que Deus falou com ela o ano passado, e ela mandou para isso, a Isma mandou para a Ímina, está vendo a transição? Vai chegar em você, quando Deus quer falar com você, vai chegar, não vai passar por um porto, mas vai chegar em você. E é interessante que ela me lembrando ali agora, eu achei interessante o que ela falando, ela falando da visão que ela teve como um quadro pintado. Quando você é um quadro pintado, você não se encaixa em qualquer moldura, não. Irmãos, um quadro, uma tela bem pintada, não cabe qualquer moldura, não. Uma tela com tamanho específico, não cabe qualquer tamanho de moldura, não, irmãos. Então, é isso encaixar. Sabe, você tem uma tela de 2 metros e pega e pede para fazer uma moldura de 1,50 m, não encaixa. E é isso que a Bíblia está falando. Obrigado, irmã, me ajudou na minha ministração aqui, trazendo... Porque é isso, esse moldar, esse se encaixar, esse, sabe, compartilhar. E o interessante, quando ele vai falando, ó, não vos conformeis, mas transformai-vos, porque esse transformai-vos é responsabilidade minha e sua, transformar a nossa mente. Transformar como? Pela renovação do vosso entendimento. Aí vem renovação da vossa mente, ou entendimento, ou pensamento. Como se renova a mente? Aí, mas tem um propósito. Qual o propósito? Foi como foi falado aqui semana passada. Qual o propósito de você renovar a mente? Para conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, você coloca aí, como algumas pessoas colocam, você pode colocar em prioridade qualquer uma que você quiser aí. Eu vou te falar, irmão, para quem andava no império das trevas e andar na boa vontade de Deus, já está bom demais. Quem andava que não tinha escolha, não tinha nada, quem andava no mundão aprontando, não tinha, vivia, como se diz, né, aí no mundo aí fora, era cavalo do diabo. Andar na boa vontade de Deus já está no lucro. Andar na agradável, e aí, irmãos, eu não sou muito estudioso, eu não vou lhe falar com as diferenças da boa agradável, mas eu só vou lhe dizer uma coisa, que é profundo. Todas elas, você já está no patamar, tanto boa como agradável e perfeito, então. Tem várias ministrações sobre esse assunto, não tiro nenhuma delas, mas eu não me detenho muito a isso, porque para mim, andar na boa vontade de Deus, ó, top, agradável, então na perfeita. E eu entendo que isso, como eu falei para você, quanto mais a gente se expõe a essa luz, que é Jesus, a sua palavra, quanto mais a gente reconhece Jesus como nosso Senhor, Jesus, irmãos, deixa eu falar, quem salvou a minha vida e a sua não foi Paulo, não. Ixi, o pastor vai falar, não estou falando mal de Paulo, não. Paulo é um dos maiores escritores da palavra, não estou falando, não, mas me entenda, Jesus é a nossa âncora, Jesus é o nosso Salvador, Jesus nos tirou do império das trevas, Jesus resgatou a minha e a sua vida, Jesus nos dá a garantia da minha vida, da sua família, da minha família, não ter mazela nenhuma, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Paulo bênção. E Paulo tem grandes exemplos e a gente precisa aprender. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Quem nos resgatou foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é a videira. Aleluia. E essa renovação da mente, esse mudar, essa metanoia, essa mudança de pensamento, essa transformação, é isso que eu estava falando com minha esposa agora, antes de vir para cá, e falando, a gente vê alguns cristãos, irmãos, que tem algumas decepções, e quando você vai ver a decepção, não é com o evangelho, não é com outras pessoas, aí eu não entendo, a pessoa tem 10, 15 anos, andando com Cristo, eu estou achando que ela não andava, não, eu acho que ela só fingia que andava, por falta de consciência, porque eu não entendo, irmãos, quem tem consciência de quem é Cristo, eu não estou falando, irmãos, pode acontecer,
Eu não estou julgando ninguém não, mas deixa eu falar, uma pessoa que tem conhecimento, que anda com Deus há mais de, eu não vou botar nem 15 eu botei muito, eu vou botar 5, 10 anos, que tem vivido os benefícios de Cristo. Eu não entendo a pessoa se decepcionar com alguém, daqui a pouco está indo para a farra, voltar para o mundão, bebendo cachaça, bebendo, e isso e aquilo, ainda posta ainda, como se achando o máximo. Para mim, irmãos, isso é falta de consciência de quem é Cristo. Eu brinco com a minha esposa, eu falo para ela, se você me deixar viúvo, porque eu brincava com ela, eu falava, quando ela dava aula no Rema, dando aula viajando, aí eu falava, minha filha, não viaje mais não, pelo amor de Deus, é ruim demais ficar sem você. E eu ficava, não viaje não. E na segunda viagem eu falei, você precisa ligar lá no ministério e pedir para não viajar, porque eu vou te falar, eu falava que se você me deixasse viúvo, eu não casava mais, mas olha, com um mês, se você me deixar viúvo, com um mês eu caso. E aí a gente brincando agora à tarde, ela falou comigo, Rogério, se eu for o primeiro, porque eu falei, não mulher, fica quieto, nós vamos subir junto, eu não sei viver sem você não. Mas aí a gente conversando sobre esse assunto, porque a gente não entende dessas pessoas que, porque eu estou 2 dias, 2 finais de semana que eu viajei, que eu estou indo sem congregar, eu esfriei na fé. Irmãos, a base da tua fé não é a igreja local não, a base da tua fé é Cristo. Irmão, eu posso passar um mês na praia, Cristo continua sendo Cristo na minha vida. E aí eu brinquei com ela, e ela falando agora, ela falou, Rogério, se eu for o primeiro, eu falei, ei, não se incomode não, que olha, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sei viver sem você, e nós vamos juntos, mas se você for, fique tranquilo que eu não vou casar qualquer um, não vou casar com uma crente, uma mulher cheia do fogo. Porque o que eu não entendo, e ela começou a rir, porque o que eu não entendo, irmãos, é você ter 10, 15 anos de cristão, compreendendo o que Cristo fez por você, de repente por decepção com pessoas, você largar tudo, negar a Jesus e viver uma vida de mazela, voltar para a porcaria do império das trevas. Agora deixa eu te falar, pastor, isso pode acontecer? Pode. Se você e eu levar a vida de qualquer jeito, porque eu falei, isso não vem de uma hora para outra não, isso não foi de repente, me decepcionei com alguém e pronto, vou largar Cristo, não, a comunhão dela com Cristo já estava fragilizada há muito tempo, de repente ela estava como aquele povo, só correndo atrás do pão para alimento. E é nesse cuidado, irmãos, porque eu vou te falar uma coisa, tem um texto em Abacuque que eu gosto muito, ainda que a figueira não floresça, ainda, aí quando está tudo bem, eu estou sorrindo, estou cheio de fogo, quando está mal, Jesus, não, irmão, Jesus continua sendo Jesus. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu e você, nós temos uma arma poderosa. Quem não tem Cristo na dificuldade não sabe a quem recorrer. Quem tem Cristo fala, Pai, obrigado porque você nunca me abandona, eu sei que sempre você está comigo, eu sei que você está cuidando, eu sei que você está me guardando. Está aí, irmãos, o mundo aí fora está perdido, as pessoas estão atemorizadas, as pessoas estão, e agora depois dessa pandemia tem algumas pessoas que ficaram mais ainda, porque ficaram trancadas, ficaram sem saber, e tem gente de todo tipo, no trânsito e tudo, é assalto para isso, assalto para aquilo. E por que, irmãos, eu e você andamos em segurança? Porque nós temos em quem nos segurar, nos firmar, que é na rocha, que é Cristo Jesus. Ei, irmão, não me dá inveja nenhuma ninguém chegar andando no Porsche, eu fico feliz com ele, um Porsche, estou viajando para Miami, glória a Deus, aleluia. Eu quero saber o que é que está sendo construído aqui dentro, eu quero saber o que é que está sendo firmado, onde você está firmado, eu quero saber onde você está construindo sua casa, se é sobre a areia ou sobre a rocha. Sabe por quê, irmãos? Nós temos aqui, e é isso, o Espírito Santo está mudando aqui, eu vou deixar ele, porque deixa eu te falar algo, nós temos em quem nos segurar. Eu vou lhe falar algo aqui que foi falado esses dias pelo pastor Alexandre aqui, sobre o filho do Anderson. Irmãos, isso já é motivo da igreja ser alegrada. Mas é porque não é meu filho, mas é o filho do irmão meu. Eu vi Deus agindo, eu vi Deus segurando com a sua mão poderosa, eu vi Deus envergonhando Satanás, aonde profissionais, médicos, e todo mundo falava, não vai, tinha pessoas, eu estou falando isso pelo Espírito, porque por falta de fé, não é por maldade não, tinha pessoas esperando só a hora da notícia ruim, e Deus foi lá e falou, ei, eu cuido, eu zelo, eu protejo, ei, tem galardão,
para os que me buscam. Tem galardão. Então essa igreja aqui tem motivo. Está aqui a irmã Cléo aqui. A irmã Cléo é uma ambulante. A irmã Cléo é um milagre ambulante. Persistente, perseverante. Quer ver o que, irmãos? Queremos ver o que? O mar vermelho, o mar se abrir? Queremos ver o que? Vem a chuva, vem a nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, nós estamos vendo esses sinais de Deus todos os dias do nosso lado, no nosso meio. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Satanás e seus domínios, nenhum tem direito de tocar em nada que é meu e seu. Agora o pastor Zé Carlos falou uma coisa, que tem que ter fogo, tem que ter ousadia, tem que partir para cima, irmãos. Porque se um ladrão for entrar na sua casa, se você falar, não, me amarra, pode levar tudo, ele vai levar. Mas, irmãos, quando o ladrão tenta entrar, que de repente ele vê a luz acesa, e aquele caba só de cueca, e de frente, rapaz, aqui não, aqui tem homem. Se entrar, vai ficar deitado. Aleluia. É essa ousadia, irmãos. Sabe, não importa quanto eu e você tem no bolso de dinheiro, na conta bancária, o que importa é que você sabe que a luz do mundo, que o próprio Deus, através do Espírito Santo, que o Salvador mora, habita dentro de mim e de você, e por isso a Bíblia diz que o maior habita em mim e em você. Pastor, não estou frutificando. Quem disse isso? Se você está ligado na videira, você deve estar sendo poldado. Aleluia. Deu um calor danado aqui. Pode deixar, pode deixar. Aleluia. Sabe, irmãos, estava vendo aqui agora, a irmã veio aqui e bem tranquilo, mas na hora que ela veio aqui, que ela falou aniversário do meu casamento, a primeira coisa que eu dei, eita pai, eu não sei onde o marido dela está não, mas próximo ano ele vai estar aqui de mãozinha dada com ela, na data do aniversário, ou então vai estar viajando no cruzeiro com ela aí, nos iates aí, nos navios. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu sou resultado de uma perseverança de uma mãe. Pai, eu não abro mão do meu filho. Pai, eu creio que o meu filho, ele vai te servir, ele vai te adorar. Sabe, irmãos, a nossa família é bendita no Senhor. A nossa família é bendita no Senhor. Eu falei da irmã, porque a irmã veio aqui no aniversário de casamento dela, mas deixa eu lhe falar uma coisa, se você tem alguém, se você tem seu filho, se tem algo que você deseja, no meio da sua família, algo que você fala, pai, mas eu estou te servindo, pai, mas eu sou fiel a ti, nada está acontecendo. Irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios 3, para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração, e a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. Deixa eu te falar algo aqui, bem interessante. Esse se apoiar, não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento, tem coisas que a gente não pode botar a nossa compreensão, a nossa inteligência, porque a gente não vai compreender. A gente não vai conseguir compreender. Aí por quê? Porque, irmãos, não é o porquê. Não é o porquê. É o que eu preciso fazer. Pai, o que é que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Dar fruto. Deixa eu só te relatar algo bem interessante, para você entender o que é que eu quero falar. Essa semana semana passada o irmão chegou para mim e falou, rapaz, meu irmão está chegando de um lugar aí, e eu vou receber ele e tal. Cara, receba com muito amor. Receba com muito amor. Só ame. Só ame. Ah, então, só ame. Ame. Mostra o amor de Deus para ele. Só ame. Ah, mas só ame. Ah, mas porque ele é... Só ame. Aí interessante, sabe, irmãos, que eu falei para ele, falei, irmão, deixa eu lhe falar algo. A gente ajuda tanta gente, e às vezes a gente não quer ajudar o da casa. Porque eu vou falar uma coisa, irmãos, não sei você, mas você está na sua casa, com sua família, e de repente vem uma pessoa, por mais que seja parente e tudo, tira a privacidade da sua casa, tira. Mas não é nada que mata a gente, não.
Por um período, quando, irmãos, é o seguinte, se começar a demorar muito, começa a desligar o chuveiro, estou brincando. Mas eu digo, pelo um período, é suportável. Dá para você renunciar a si mesmo. Dá para você socorrer. E aí é isso, irmãos, que a Bíblia diz, que a fé sem obra, ela é morta. Porque, irmãos, quantas pessoas precisa, não é do dinheiro meu e seu, não é de uma cesta básica. Às vezes, muitas pessoas precisam só do nosso ouvido para ouvir, mas não, a gente já quer logo, a gente não tem nem paciência de ouvir, a gente já quer logo pregar o evangelho, já falar e já dar a palavra, não é porque é assim, e tem pessoas que só estão precisando ser ouvidas. Nós estamos falando aqui de dar fruto, não é isso? Porque nós estamos aonde? Na videira. E nós só damos fruto porque nós estamos ligados, nós somos os ramos e estamos ligados na videira. Mas o tão interessante, irmãos, que eu e você só pode fazer algo só porque nós estamos na videira, porque se ele não fizer, se ele não der. Então, se a Bíblia me relata, a mim e a você, que só posso produzir algo se eu estiver nele, irmãos, eu não quero me desconectar dele. Amém. E se a Bíblia diz que e nele eu estou produzindo e eu lá estou sendo cuidado, porque ser podado para dar mais fruto, isso é cuidado. Você não está de qualquer maneira. Para isso existe uma igreja local, para isso existem os departamentos, existe o pastor, o santo da igreja, para isso existe a Bíblia, para isso tem o Espírito Santo, para estar nos orientando, e vem as podação, vem podando, para quê? Para que você produza mais fruto. E o interessante é que esse produzir o fruto não é mérito meu e seu, é porque eu e você estamos ligados nele. Sabe, irmãos, eu tenho desejado a cada dia, eu quero ser um melhor esposo. Rapaz, o pastor é uma bênção, o pastor é fogo, mas eu preciso melhorar como esposo, eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como filho. Tem algumas coisas que chateiam a gente, mas a gente passa por cima, e aí aonde que está esse passar por cima, é quando você se expõe à palavra, e você vai vendo como Cristo nos apresenta a sua palavra, aí você releva coisas besteiras. Eu vou te dar só um exemplo aqui. Eu que cuido da parte financeira da minha mãe tem 7 filhos, e eu que cuido da parte financeira, então sou eu e mais 2 irmãs para cuidar na questão de compra, essas coisas, vai no mercado, essas coisas. Parte financeira eu cuido tudo. Mas compra, mercado, a gente tem um combinado de cada mês, um ir para não. Aí vai, eu vou. E o interessante que se ela estiver assistindo, eu não estou expondo ela não, mas eu tenho 2 irmãs, então é uma das 2. O interessante é que tem uma irmã minha que ela precisa estar ligando, ei, vai lá, é isso, é aquilo. E é mais próximo e tal, e a gente se resolve os 3. E eu tenho um grupo no celular, eu estou contando isso aqui, não sei porquê, mas o Espírito Santo sabe. Eu tenho um grupo no celular que todas as contas que eu pago da minha mãe, da conta dela, eu boto no grupo, então eu presto conta diariamente de tudo, faço compra no cartão dela. Mas é interessante que as pessoas acham que cuidar é ir lá e fazer a compra no mês e deixar a velhinha lá. Só que minha mãe parece uma macaquinha, a bichinha gosta de banana, com banana, gosta de banana. E o interessante, irmãos, que o cuidar é tão interessante, porque eu tenho muita gratidão por ela, e o meu cuidar é, mãe, está tudo bem. Todo dia a gente se fala, os filhos falam com ela, mãe, está tudo bem. Mas quando foi ontem eu liguei, mãe, está tudo bem e tal. Como é que está aí? E eu já pergunto, irmão, não pergunto se tem arroz, não pergunto se tem frango, não pergunto, mãe, como é que está a banana? Tem banana? Ô, meu filho, deixa eu ver aqui, não tem não, mas tem um pedacinho na geladeira. Olha só, ela gosta tanto de banana, que acho que na última, ela corta a metade, come a outra, ela guarda para ver se tem esperança de algum filho de Deus se levantar e levar uma banana. Você está rindo, mas é coisa simples. E eu liguei, mãe, tem banana? E tem não, meu filho, tem um pedacinho. Ah, irmãos, eu estava aqui na casa do pastor Alexandre, eu saí, fui buscar meu filho lá no Taguatinga. Ele foi se arrumar, eu tinha horário para buscar o Alexandre Augusto no aeroporto, mas eu falei, Caleb, corre, se arruma rápido, que eu tenho que passar no mercado, que eu preciso levar a banana para sua avó. Sabe, irmãos, eu estou te falando isso porque ontem eu fiquei chateado, porque eu falei, as pessoas acham que cuidar é ir lá e fazer uma feira.
Uma idosa de 76 anos. Não, irmão, não é, e outra coisa, não é só banana, não. Mas e o cuidado de saber como é que está bem. Aí tem alguns irmãos meus que passam, não liga, não quer saber como é que está, não quer isso, não quer aquilo. E aí, irmãos, eu tenho falado isso porque a minha outra irmã falou com essa irmã e falou, olha, cuidado, tu é mãe. E o que planta, colhe. Sabe, irmãos, uma mulher que passava 3 dias acordadas, 4, 5 dias, enquanto eu não chegava em casa, ela não dormia. Uma mulher que enquanto eu estava nas bocas de fumo, ela estava de joelho, clamando ao Senhor, e eu vendo o cuidado de Deus. Irmãos, como eu não vou ser grato a uma mulher dessa? Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, tem algo no natural que a gente vê, eu estava até conversando com minha sogra, que o hábito é o seguinte, nora não cuida de sogra. Não é que não quer não, mas o dever das filhas mulher é cuidar da sogra, do sogro quando tiver velhinho. A nora tem que cuidar da mãe dela quando tiver velhinha, se caso precisar. Se não tiver filha mulher, aí sobrou para o filho e a nora vai ter que... E não é nada pesado, irmãos, porque eu quero uma velhice. Eu não estou falando que eu estou criando os meus filhos para na velhice me cuidar, mas o que a gente tem visto hoje é que na velhice, para eles descansar, desfrutar da aposentadoria, eles estão tendo que bancar os marmanjão. Mudou a administração. Porque não querem estudar, não querem se formar, não querem nada. E aí, na hora de ser alívio, de ser suporte, e dar uma vida boa para os pais que suportaram, que, irmãos, não é fácil não, eu tenho 2 meninos, e eu vou te falar, pagar a escola, dar comida para adolescente, quando é criança você taca danoninho, taca comida, mas adolescente come, dá despesa, menino dá despesa, é caro, para você educar, ainda às vezes querer te desrespeitar, para quando crescer desonrar pai e mãe. Por isso que muitos estão tendo vida curta aí, porque estão esquecendo de cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. E eu falo para os meus filhos e ensino a eles, honrar pai e mãe, não é quando você estiver bem financeiramente, me dá uma passagem, me dá a viagem, não. Honrar pai e mãe é quando as pessoas veem você andando na rua e falam, esse menino é educado, o pai e a mãe dele educou ele bem. Amém. É comportado, isso é honrar pai e mãe, Caleb e Caio. Eu ensino isso para os meus filhos. Mas também o cuidar, o zelar, estou falando de fruto, irmãos. Estou falando de fruto. E não precisa eu e você ter dinheiro para dar um suporte, para cuidar. Mudou a administração. Vamos lá. Por quê? Nós estamos falando de fruto. Que fruto é que você está achando, irmãos? Como é que as pessoas querem Cristo? Eu vou falar algo que era como um espinho na minha carne, no trânsito, irmãos. Eu era terrível no trânsito. Eita, pastor, eu já conto isso de púlpito. Ah, irmão, no trânsito, se eu estivesse andando em um A40, uma irmã A40, na minha frente, o outro lado vazio, eu ficava perguntando, Senhor, será que ela está só enxergando de um lado, do outro ela não enxerga que está vazio? Sai da frente. Isso me doía. Eu já passei vergonha, há muito tempo atrás eu já passei vergonha. E aí entra no caso que eu falei, eu fui me examinar, pai, como é que se eu encontrar essa pessoa que me viu, sendo grosso no trânsito, me viu, eu vou falar de Jesus com que cara? Cara de pau. Jesus é amor. Estamos falando de fruto, irmãos. Estamos falando de Cristo, aquele que nos resgatou. Eu sei, irmãos. E olha, na igreja é muito fácil a gente levantar a mão e dar glória a Deus, aleluia. E não é pecado você dar uns gritão. Eita, pastor, não é pecado não, você tem que ser você. Você tem que ser você. Deixa eu te falar algo aqui bem interessante. Pastor João Alexandre, quem conhece o pastor João Alexandre, ele se hospedava muito lá na minha casa. Irmãos, e quando eu construí uma casa para hospedar os irmãos, eu falei para minha esposa, olha, nós vamos hospedar as pessoas aqui, mas se for para a gente ser outras pessoas, eu não hospedo ninguém, nós vamos ser quem nós somos. E, irmãos, e de vez em quando o pastor João Alexandre estava lá em casa, a Imna dava um grito com os meninos, e o pastor João Alexandre conhece a Imna como a Imna é, irmãos. Que as pessoas olham, a Imna é meiga, mas é uma mulher forte. E tem hora que o menino, não pode gritar com seu filho, porque senão, irmãos, eu cresci levando cascudo na cabeça, não estou doido, não fiquei,
Por quê? Porque era minha mãe com 8 meninos pequenos, meu pai trabalhando, minha mãe cuidando da casa de 8 meninos, mas era 8 meninos espiritados. Aí vai educar 8 meninos naquela pessoa, senta aqui, meu filho, fica quietinho, nhenhenhen, nhenhenhen. Não, era passou, ficava o sinal. Estou falando de fruto. Estou ensinando, não estou te orientando você espancar o seu filho. Mas o que eu estou falando é que você precisa ser uma pessoa como você é, uma pessoa normal, porque tem gente aí vivendo uma vida dupla. Irmãos, deixa eu te falar, eu não tenho uma vida em Cristo e uma vida no secular, não. Eu tenho uma vida só em Cristo. Não, é porque na igreja, eu como pastor, eu sou assim. No meu trabalho ou na rua, eu sou outra. Não, eu sou representante. Eu sou embaixador de Cristo. Na igreja, fora da igreja, na minha casa, com minha esposa, com os meus filhos. Não, mas minha esposa não quer um pastor, quer um marido. Mas eu continuo sendo um marido embaixador de Cristo. Eu continuo sendo um pai embaixador de Cristo. A questão é, estou em Cristo. Agora vamos lá, irmãos. A gente está em Cristo. A gente precisa aprender mais desse Cristo. A gente precisa aprender mais de Jesus. Sabe, irmãos, e não é somente o que as pessoas falam, a gente tem que ser como os crentes de Bereia mesmo, examinar nas escrituras, ver o que Jesus está falando. Sabe, é tão interessante, eu acho tão interessante aquele texto lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo vai falando sobre o casamento, que Paulo vai dando algumas orientações sobre o casamento, e ele fala, olha, isso vem do Senhor, mas tem parte ali que ele fala, não, isso não vem do Senhor não, isso vem de mim, isso aqui é uma orientação minha. E aí um bocado de crente lê na Bíblia, e não sabe nem o que vem da parte de Deus, e o que vem de orientação pessoal, o que vem de... E nós precisamos atentar para isso. Atentar para a genuína palavra, a genuína doutrina. Porque, irmãos, eu vou lhe falar uma coisa, tem pessoas querendo ir atrás do complicado, sendo que o evangelho é simples. Eu preciso amar meu irmão. Vou te dar algo bem interessante, eu já falei isso aqui. Eu preciso orar por aqueles que me perseguem. Ai, mas é difícil. Está vendo como você quer ir lá? Não é difícil não, irmãos, é só você obedecer. Está sofrendo alguma perseguição no trabalho, o marido está perturbando, porque isso é perseguição também, quando a gente perturba a esposa dentro de casa é perseguição. Você acha que não é, mas é, tem uma mulher, porque mulher, irmãos, olha, eu falo, a grande questão da mulher, porque os homens precisavam estudar mais as mulheres para entender as mulheres. Questão hormonal, não, é porque é chata, não é não, irmãos. Minha esposa já me explicou isso, não é porque é chata não, tem a questão hormonal e varia de mulher para mulher, Marisa, é de mulher para mulher. Ah, mas é porque a mulher do meu amigo, ela não é tão assim, mas os hormônios funcionam diferente em cada pessoa, cada indivíduo. E aí não, aí qual é a questão? Aí eu não estou falando com a gente aqui não, mas às vezes por falta de sabedoria de muitas mulheres, a primeira coisa que ela faz, salga mais a comida. E aí vai, não, são coisinhas, você acha que isso não existe? Você acha que isso não existe? Salga mais a comida. Aí implica, aí que ela está cheia de razão, mas os hormônios estão pipocando, e ela com razão, mas ela quer falar na hora errada. Estamos falando de frutos. Eu só estou falando no cotidiano da casa, da família. É normal. Não, pastor Rogério ainda não. Irmão, tem hora que a gente diga, opa! Eita Jesus, Senhor, eu me arrependo, eu fui assim, eu fui. Não, vida normal, irmãos. Não, eu vou entrar lá e evitar. A paz do Senhor, irmão Hélio, a paz do Senhor. E a esposa nem mão dada tá, porque está chateada porque eu aprontei com ela. Paz do Senhor, irmão. Oh, irmãos, isso não tira o seu mérito de você dar paz do Senhor, de levantar a mão. Não. Você só precisa se examinar e ver onde você errou e falar, eu errei nisso e reconhecer. Isso é o evangelho, isso é vida próspera. Vida próspera é isso, é você ser autêntico, você ser quem Cristo te criou para ser. Não é você viver uma vida de fantasia. Quantas pessoas dentro da igreja, eu estou falando dentro da igreja, deixa eu olhar meu horário aqui, dentro da igreja estão vivendo uma vida de fantasia, irmãos.
Pessoas infelizes dentro da igreja. Por quê? Porque não estão... não, é porque o pastor não presta. Não. Não é o pastor não, irmão. Porque o pastor, você não depende do pastor. Você depende da luz do mundo. Você depende de Cristo. Você depende dessa palavra. Quanto mais eu e você se expor a essa palavra e praticar, você vai ter o resultado dela. A sua consciência de que você é justiça, de que você é abençoado, de que sua família está protegida, de que sua família está guardada, essa consciência te dá uma ousadia tal que você se levanta como um leão. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente passa por alguma dificuldade, seja o que for, eu não sei se você já passou, mas eu já passei por algumas pressões, e é tão interessante que, assim, você é tão correto naquilo, tão correto, eu que era comerciante, tão correto em pagar os boletos em dias, mas de repente chega uma situação, uma circunstância, irmãos, você tem duas opções: crer que vai chegar o dinheiro para pagar aquilo ali, e crer que vai se manter vivo, chegando ou não o dinheiro. Porque você tem duas opções: não chegou o dinheiro, você não vai ter como pagar o boleto. Eu vejo gente desesperada, ai meu Deus do céu, e principalmente quem é correto, ai meu Deus, mas eu vou fazer o quê? Pai, eu sei que vai chegar. Confia no Senhor de todo o teu coração. E às vezes pessoas querendo pegar atalho, querendo ajudar Deus. E não para, porque eu estava ouvindo isso aqui que o pastor Zé Carlos falou hoje. Eu estava vendo um vídeo de uma irmã aí. A irmã soltou uma verdade, nesse estilo aqui, irmãos. Não estou falando para eu e você não se deter à palavra, não buscar nas escrituras, não estou falando isso não, até porque você com muito fogo, sem conhecimento, pode sair fogo estranho, mas você também com muito conhecimento e sem fogo, pode ser só letra e mata. E ela falando que tem gente, irmãos, e é verdade, tem gente que pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ensina e tal, mas quando vai ver não tem fogo, não tem vida, não tem experiência, não tem aquela irmãzinha do manto, que 6 horas da manhã está de joelho e tal, quando de repente no desespero, ou na dispensa vazia, de repente quando é 11 horas, essa irmã tem experiência de botar o joelho no chão e falar: Pai, obrigado porque eu sei que nada falta na minha casa, você é quem mantém os meus celeiros cheios. De repente a campainha toca e está lá, irmão, a provisão. Essa irmã, ela não tem o conhecimento, não é das escrituras, não, ela não tem a desenvoltura de pregar de Gênesis, Apocalipse e de ser como mestre, mas ela tem um conhecimento de quem é Deus, irmãos. Ela tem um conhecimento de quem é o Pai dela, ela tem conhecimento de quem é o Eterno. E irmãos, e essa comunhão que ela tem, e esse conhecimento que ela tem, ela busca nas escrituras, mas deixa eu te falar, ela busca na comunhão. Você lembra aqui que a Isma falou esses dias, que a gente sempre comenta, que ela falou que a gente sempre conversa, que ela falando do evangelho, e na verdade, irmãos, o que eu falo é que o seguinte: o congregar é relacionamento. O congregar é relacionamento. Porque, irmão, você imagina, eu sei que agora nós estamos num período da pandemia e estamos de máscara, temos que nos conter e ter o cuidado ainda, até que é por amor à nossa vida, mas por amor à vida do próximo também, eu sei disso. Mas, irmãos, imagina, a gente vem para a igreja terça, quinta, domingo, e de repente a gente levanta as mãos para o céu: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Acabou o culto, a gente sai, a gente não quer saber como é que está a Gláucia, a gente não quer saber como é que está o Hélio, a gente não quer saber como é que está a irmã Cléo, a gente passa pelo pastor Zé Carlos: tchau, pastor Zé Carlos, paz. E a gente fica vivendo uma vidinha individualista, fazendo parte de uma comunidade, de algo que é para ser comunhão, mas é algo religioso. Ficou quieto. Eu não estou falando, e eu vou falar isso, eu não estou falando para acabar o culto no domingo, você ficar lá fora, batendo papo, conversando, mas é ter comunhão uns com os outros. Irmãos, eu sou da época que, irmãos, a gente orava uns pelos outros. Uns pelos outros. Eu sou da época que de repente tinha uma notícia, igual, por exemplo, igual esse acontecimento com o menino do Anderson.
Eu estou com um amigo da antiga igreja minha, mais de 20 anos que eu saí de lá e tal, está mais de 60 dias na UTI, com o negócio da Covid e tal, e irmãos, e está aquela turma em oração, e eu estou, pai, obrigado, porque eu sei, cada dia a esposa dele manda notícia, relato para todo mundo, e a gente sustentando ele em oração, e piorou, e daqui a pouco a gente se levanta, pai, ele é um homem de Deus, ele é isso, e ele se levanta, isso é comunhão, irmãos. Isso é o compartilhar do pão. Amém. Jesus não partiu o pão na mesa e falou, ei, cada um pega seu pedaço e vai comer em casa, não. Teve comunhão numa mesa. Não estou falando para a gente sair, eu estou falando de fruto. Estou falando para a gente sair e passar o sábado todo na casa do Hélio, o domingo todo, chegar lá sem nem avisar a irmã Cléo, o irmão pastor Zé Carlos, e tocar a cabeça, pastor, eu cheguei para lhe visitar. Não, isso é falta de educação. Isso é falta de educação, a gente já aprendeu um pouquinho sobre isso. Mas aqui mesmo, ei, irmã, como é que você está? Está bem? Você vê, irmãos, parece ser, eu estou falando isso, mas parece ser, mas eu já estou, hoje eu já peguei um aqui para orar já peguei um, só de eu ver, vou agregar aqui na minha oração de hoje. Porque não é, o resultado eu quero saber, não, irmãos. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa, quando a Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, a Bíblia não manda nem eu e nem você ficar esperando a cura não, é só impor as mãos, quem cura é Cristo. Tem coisas que chega, relata, eita pastor, tu orou, tu falou que lá em Trindade mesmo, tem um casal lá que falou, pastor, você fez isso, fez aquilo, tocou e você declarou aquele dia e tal, aqui ó, o resultado. Eu falei, então o menino é meu também. Aí eu brincando com eles, mas assim, são poucos relatos, tem muitos relatos que chegam, e aí aconteceu aquilo que você falou, então, isso nem lembro mais, isso não é mérito, não é glória minha não, é Ele que falou, é Ele quem faz, é Ele quem cumpre, por isso que a Bíblia diz, assim será, toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Fará o quê? Para mim? Não, para Ele, a palavra é dEle. Vamos continuar aqui no texto. Vocês estão bem? Amém. Eu só estou te dando algo, irmãos, que a gente precisa se expor mais a essa palavra, ao Evangelho, a se expor mais a Cristo. Sabe, irmãos, ter a consciência de Cristo, nosso Salvador, quem pagou o preço por mim e por você. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu participo da ceia, eu não preciso participar da ceia para me lembrar o que Cristo fez na cruz por mim, não. Mas eu vou te falar algo, irmãos. Eu estou sempre... Irmãos, deixa eu lhe falar algo aqui bem interessante. Eu já falei isso e vou lhe falar outra vez. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era, eu sei as práticas que eu tinha, e eu sei o que Ele fez, irmãos. Eu vejo pessoas labutando, pessoas tentando sair de vícios, e numa luta, esses dias eu tive numa casa de recuperação com minha esposa, e irmãos, e olha, dá compaixão, e eu quis ouvir o relato de alguns, e uns vai 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e eu sei a labuta, e não é porque eles não querem não, é porque não encontram força. E de repente, irmãos, eu sei o que Cristo fez por mim. Quando essa consciência, e Cristo morreu por você, que eu me converti, irmãos, nunca mais a minha vida foi a mesma, nunca eu tive altos e baixos. Como eu não vou glorificar esse Cristo, irmãos, que me resgatou? Mas deixa eu lhe falar algo. Teve uma decisão minha? Teve, mas irmãos, Deus fez algo que eu considerei, que eu reconheci Ele. Que isso me fortalece. Como eu não vou glorificar a Cristo? E eu sei, irmãos, se nós estamos sentados aqui, cada um tem uma história. Cada um, deixa eu lhe falar, não pense você que você está me vendo aqui, e o pastor é uma fortaleza. Não, eu tenho as minhas fraquezas. Mas as minhas fraquezas, os meus limites, não são maiores do Deus que eu tenho, do que essa palavra. As minhas fraquezas, eu me fortaleço na palavra.
Porque as pessoas olham e pensam que os ministros são pessoas que têm umas asas e estão quase subindo para o céu. São homens como eu e como você. São pessoas que podem falhar se não guardar a palavra, se não meditar na palavra, se não renovar a mente na palavra. Vai passar por circunstâncias e situações que poderiam ser evitadas. Eu e você passamos por circunstâncias e situações, muitas delas, não são todas, mas muitas podem ser evitadas. Por quê? Porque quando conhecemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós começamos a fazer as escolhas que Deus faria. Porque, irmão, se eu sei que um caminho daqui para Fortaleza tem menos buraco, eu vou escolher esse caminho que tem menos buraco. Ah, não. Mas existe, tá? Só estou falando que existe. Tem pessoas, não, eu vou para que tem mais buraco, mas o caminho é mais curto. Irmãos, vou economizar 100 quilômetros, vai dar R$100 de diferença na gasolina. Aí estoura 2 pneus, já vai lá R$1.000. Você está vendo? Então são escolhas. A gente sabe que a ignorância é a pior coisa que tem. A ignorância é a pior coisa que tem. Por isso precisamos nos deter à palavra, saber quem somos em Cristo. Rapaz, a igreja do Senhor é para ela estar brilhando mais do que está. Aquilo que a Rosana falou semana passada aqui, eu tenho falado, sabe? Uma unção profética se levantando nesses últimos dias. Não é só para trazer, dar recado, não. Profeta alinhando, irmão, alinhando, porque, irmãos, deixa eu lhe falar algo. A igreja, isso eu estou falando com toda a igreja do Senhor, a igreja, nos últimos tempos, em vez dela ter sido luz, ela está se apagando. Eu sei que ela não vai se apagar, porque a igreja é do Senhor, quem é o cabeça é Cristo. Mas eu vou lhe falar uma coisa, esses dias eu estava, por que eu estou falando isso? Esses dias estava uma maior discussão aqui, irmãos, e que não sei o que, e parará, e eu fui olhar, porque não sei o que, a Tami Miranda, filha da Gretchen, se batizou, e não sei o que, e ficam, isso é errado, isso é certo. Eu lá quero saber, irmãos, eu quero saber de Cristo, eu preciso pregar o amor de Cristo, quem vai alcançar o povo é o amor de Cristo. Porque, irmão, se eu estiver fazendo algo errado, eu vou me acertar, vai vir uma conta para mim. Ou eu me arrependo e deixo, ou vai vir uma conta para mim. Aí fica, irmãos, é como se eu estivesse mordendo o meu próprio dedo. Fica pastor falando mal de pastor, e não sei quem falando mal de tal ministério, e que esse ministério é melhor do que o outro ministério. Aonde fica Cristo nisso, irmãos? Deixa eu te falar, nós não somos a única Coca-Cola do deserto. É Cristo, irmão, Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. Sabe, irmãos, mas eu quero que as pessoas leiam Cristo na minha vida. Sabe, eu não quero ser conhecido só quem tem o irmão do fogo, irmão, não. Ei, ó o homem generoso, ei, ó o homem misericordioso, ei, ó o homem paciente. Isso é fruto. Sabe aquela história que não, eu não levo desaforo para casa? Prejuízo? Se me dever, está enrolado. Sabe isso? Na palavra você vai aprendendo que tem coisas que você leva prejuízo e deixa para lá. Porque quem te recompensa é Deus. Mas pelo um bom período da minha vida, já crente, cristão, mas por quê? Eu também sou certinho para acertar minhas coisas. Então, se ficasse me devendo e desse uma palavra, irmãos, era tanto amor, que se a pessoa me desse uma palavra, tal dia eu vou lá e vou acertar contigo. Se não fosse, eu já ligava, no outro dia cedo. Rapaz, você deu sua palavra, que cristão é você? A palavra foi me orientando, foi me ensinando. Que vergonha minha, que falta de paciência, de misericórdia, de amor com a pessoa. Ah, não, mas se acontecer algum imprevisto, ligasse. Irmão, você não sabe. Num trânsito, uma pessoa correndo em alta velocidade, você não sabe se ele está carregando um filho ali que se engasgou e está indo para o hospital. Você não sabe se ele está desesperado, você não sabe se ele está louco, se ele está... Então, se você não sabe, não se meta. E era isso que eu fazia. Eu me metia. Porque eu queria estudar e falar e determinar o que a pessoa tinha passado, sem nem saber. Mas quando eu comecei a passar por algumas circunstâncias, situações, e mesmo esse meu jeito, mas eu ligava e dava satisfação, na hora o Espírito Santo trazia para mim, ei, e se você não tivesse nem celular agora para ligar?
Como é que você ia dar satisfação? Aí você imagina a pessoa falando de você, que você nem satisfação dava. Estamos falando de fruto. Sabe, irmãos, pegaram uma mulher adúltera e levaram para Cristo. Jesus estava lá, escrevendo na areia no dedo. E a primeira coisa que eles colocaram foi o seguinte: olha, Moisés falou que se a gente pegasse um adúltero, para tacar pedra, apedrejar. E Jesus falou: o que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Foi saindo de um em um. E a Bíblia diz que Jesus falou: cadê aqueles que te acusavam? Não ficou um, irmãos. O único que podia acusar, falou: eu também não te acuso. Vaza em paz e não peques mais. A Bíblia me ensina para mim e para você que Jesus não veio para julgar. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina em Mateus: não julgueis para não ser julgado. Agora deixa eu te falar algo aqui interessante, de uma ferramenta poderosa que eu e você podemos ter. E isso nós buscamos na palavra. Isso nós buscamos na comunhão com o Espírito Santo. Isso nós buscamos na comunhão com o próprio Pai, estando atento à palavra dele. Sabe o quê? É diferente um julgamento e um discernimento. Tem coisa, irmãos, que você está achando que pode ser discernimento e é só um julgamento. E aí você precisa entender e diferenciar o que é discernimento e o que é julgamento. Pastor, como é que eu sei isso? Em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o Pai. Porque eu vou te falar uma coisa: quando eu tenho algum discernimento de algo, pai, não estou julgando não, né? E eu começo a ter comunhão com Ele, e a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você é um ser espiritual? E no discernimento, irmãos, porque tem coisas que você vai discernir, não é para julgar. O discernimento sempre é para ajudar. Sempre é para promover. Não aquilo que a pessoa está fazendo de errado, mas promover a pessoa, tirar ela daquela situação. Ou ajudá-la a sair daquela situação. Vamos lá. Eu estou finalizando aqui. Aleluia. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Como não podeis o ramo produzir fruto de si mesmo. Se não permaneceres na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, estou no 5, viu? 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Abra aí para mim, por favor, em 1 João 5:13. Aleluia. Pega isso aqui, irmãos. Se permanecerdes, eu estou lendo o 15:7, mas ele vai botar lá o 1 João 5. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o que é que fala em 1 João 5:13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo o quê? Calma aí. Então, esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Você vê, irmãos, que não é pedir de qualquer jeito. Porque o texto de João 15:7 fala: se estivesse em mim e as minhas palavras estivessem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Porque você é um ramo que está na videira ligado, está dando fruto, está sendo podado, está sendo limpo, já é limpo pela palavra. Está vendo que a limpeza... Irmão, você não toma banho sem água. Pode tacar perfume da França, irmãos, pode tacar, só dura uma semana. E vou lhe falar, em distância, porque quem se aproximar sente o odor. Tem que tomar banho com água, isso é coisa de brasileiro.
Tem gente que toma 3, tem gente... Irmãos, olha, vou dar o resultado. A vontade de Deus boa, 1 banho. Agradável, 2 banhos por dia. Perfeita, 3 banhos por dia. Então, olha só, tudo que você vai pedir, e aí as pessoas, é por isso que eu digo que a gente precisa atentar, principalmente quando a gente está ouvindo uma palavra, atentar, porque, não, tudo que eu pedi ao Senhor, ai pai, me dá uma esposa assim, ai pai, me dá isso assim, ai, não, ei, não é pedir de qualquer forma, não. Por isso que você precisa renovar sua mente para você conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a boa, agradável, perfeita. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Primeiro, esposa Deus não dá para ninguém, você que escolhe. Acabou. Marido e aí vai. Segundo, esse pedir, irmão, se você é um ramo, é ligado na videira. Você sabe que o seu pai, o meu pai, quer o melhor para mim e para você. Tem uma vontade perfeita dele para mim e para você. Tem uma vontade perfeita. Irmãos, ele já mostrou para mim e para você que ele é muito mais inteligente do que eu e você, porque ele criou todas as coisas, você não conseguiu criar nada. Tudo que você cria é por causa dele. Tudo que você tem é por causa dele. Então isso eu vou procurar o quê? Conhecer qual é a vontade dele, porque eu quero andar na perfeita vontade dele. Então, quando eu peço, coloca lá de novo, irmão. Quando eu peço, eu tenho que pedir segundo a sua vontade. Porque eu peço segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, essa certeza do pedido feito é porque você pediu segundo a vontade dele, e não segundo a sua vontade ou minha necessidade. Pastor, e agora eu oro ou não oro? Ora. Eu peço ou não peço? Peça. Pastor, mas se eu estiver pedindo errado, é melhor pedir do que não pedir. Ui. Irmãos, o não você já tem. Mãe, me dá um pão com mortadela ou com presunto. Irmão, lá em casa isso é um crime. Eu compro para os meninos e ainda fica brava comigo. Rogério fica dando presunto. Deixa meus bichinhos. Se eles pedirem para a mãe, eles vão ter o não. Se a mãe for no mercado, mãe, compra um presunto. Não, vou comprar presunto. Coca-Cola? Compro não. Ela não compra. Ela não para numa padaria para comprar a coca. Se pedir o pai para. O que eu quero te relatar com isso? Se você pede segundo a vontade de Deus, aí vamos lá. Se os meninos pedem segundo a vontade da mãe, você pode comprar um suco de uva integral, 0 não sei o que, a mãe vai lá e compra. Mas se pede só pelo desejo deles, a mãe não vai, porque sabe que faz mal. Estão me entendendo? Olha como a palavra é tão simples, e é certo que já obtemos os pedidos que temos feito. Por quê? Porque nós temos a convicção, a certeza que estamos pedindo segundo a sua vontade. Agora, irmãos, deixa eu lhe falar, qual é a vontade de Deus? Aí, por isso que você precisa renovar sua mente, por isso que você precisa se expor à palavra de Deus, porque, irmão, deixa eu falar, a vontade de Deus, família bendita. Família bendita, vida próspera, vida abundante, saúde divina. Não é cura, não, é saúde divina. Cura é algo que se manifestou porque depois do pecado, aí ele teve que manifestar cura. Mas a vontade dele perfeita é saúde divina. Ai, pastor, então eu estou com alguma enfermidade, não estou na perfeita vontade. Não, você pode estar na perfeita vontade de Deus. O que é ilegal é a enfermidade no seu corpo. Por isso você tem que ter ousadia e conhecimento. Porque às vezes, irmãos, olha só, às vezes as pessoas se condenam, porque está passando por uma situação, então, isso é religiosidade, isso é falta de conhecimento. Eu estou passando por isso, deve ser alguma coisa errada que eu fiz, ou porque eu pequei, ou porque ou porque a enfermidade chegou no meu corpo. Não, irmãos, tem coisas, situações que chegam e vai chegar. Deixa eu lhe falar uma coisa, Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito para o deserto, 40 dias. Ei, irmãos, deixa eu falar, o que Jesus fez para o diabo se apresentar a ele? Me diga. O que Jesus fez para o diabo se fez 40 dias de jejum, o diabo se apresentou a ele, então não vou fazer jejum não. É isso? Você está vendo como é que é a ignorância do povo? Então essa vontade tem que estar, a sua vontade tem que estar relacionada à vontade do Pai. Agora, tem uns mimos que o Pai faz, mas eu te digo que aí pode ir lá para boa,
mas a perfeita vontade, irmãos, eu a cada dia eu quero andar nessa perfeita vontade, não estou andando não, me entenda, por quê? Porque eu preciso a cada dia, irmãos, isso aqui é meu guia, amém. Essa é a minha luz, eu preciso, e opa, errei aqui, Pai, me perdoa, eu quero andar nisso, eu quero andar naquilo, por eu saber, por eu buscar qual é a vontade de Deus, irmãos, por eu buscar, eu vou te falar algo bem interessante, irmãos, me desculpe os maridos aí, mas já tentaram me fazer de pescador. Meu irmão tem um rancho ali na Serra da Mesa, é um tal de pescar, e passa 10 dias, 15 dias, 7 dias. Irmão, rapaz, eu podia amar peixe, mas eu vou te falar, eu gosto mais do meu peixão em casa. Eu vou deixar minha esposa, não gosta de pescar, aí eu deixo minha esposa. Irmãos, não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Mas eu não casei, irmãos, para andar sem ela. Eu já fui em reuniões de pastores aqui em Campina Grande, e eu falei, irmãos, eu fui 1 ou 2 vezes, na segunda eu falei para o pastor Joselito, pastor, a partir de hoje, eu não venho mais nessas reuniões solteiro não, fico capiongo, cabisbaixo, meio com cara de derrotado, e não era derrotado, mas falta da minha companheira, falta da minha parceira, falta da mulher que divide comigo uma vida há 20 anos casado, e de 20 anos tem 7 para trás, aí você imagina, irmãos, agora, o pastor é um bom marido. Aonde eu aprendi isso, irmãos? À luz da palavra. Eu não casei para andar sozinho, eu não casei para... Você está entendendo? Então assim, com os meus filhos, quero andar junto com os meus filhos. Eu quero viver em comunhão com a família. Eu tenho prazer de estar dentro de casa com minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho prazer de estar reunido. Isso são coisas que não é de mim, não. Eu aprendi na palavra. Eu conheço na minha família, tem uma irmã minha que o marido pega um carro, vai viajando, se eles veem um rio, eles param debaixo de uma ponte, acampam lá e eles se divertem. Mas ela gosta, e estão juntos. Vamos lá, João 14, deixa eu finalizar. Amém? Então tem coisas, irmãos, que a gente precisa, é como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Vou te dar um exemplo aqui, eu conheço mulheres que odeiam futebol. Odeiam futebol. Mas na hora do jogo do Flamengo e outro time, se o marido for flamenguista daqueles fervoroso, tem mulher que ela vai para frente, mesmo ela não gosta de futebol, ela está em comunhão, quer uma pipoquinha, amor, e senta ali e se diverte e tal. Uma mulher dessa, quando fala, amor, vamos no shopping, se ele dizer não, irmãos, ele está enrolado. Você está entendendo? Ele está enrolado. Eu digo isso porque nem tudo que eu faço agrada a Imna, que eu digo lícito, entendeu? Eu digo assim, coisas que eu quero fazer, mas eu falo para ela, tem coisas que ela faz comigo, que eu falo, Imna, pode pedir o cartão e a senha, vou te dar as nações. Não é só presente, é aquele prazer de estar junto. Você gostou disso, é comunhão, amém? Abra comigo em João 14, estamos falando da luz do mundo, amém? João 14, 15, só para você guardar isso aqui. Deixa eu só voltar, me perdoe, só para me finalizar, eu preciso finalizar. João 8, perdão, eu preciso só, porque isso aqui veio no meu coração. João 8, 29, é rapidinho aqui, Jesus está defendendo a sua missão e autoridade, amém? Aqui Jesus está se apresentando como a luz do mundo, e aí ele vai falando, e os fariseus, os judeus vão ali contestando com ele e tudo, e aí ele vai defender aqui a sua missão e autoridade. No 29, João 8, 29 fala assim, olha só, que interessante isso, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe... Aí olha só, ditas essas coisas, muitos creram nele, muitos quem? Muitos judeus, olha só, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus, calma aí, Jesus está falando para os judeus que tinham crido na palavra, se permanecerdes na minha palavra, sereis os meus. Aí eu vou pegar pesado, irmãos. Judas andou com Jesus como os outros 11?
Então você pode, eu posso andar com Jesus, mas não permanecer na palavra dele, eu não vou ser seu. Você está vendo que a questão, e eu estou falando não numa questão da gente ser discípulo de Jesus, mas eu estou falando a questão do discipulado, de ser orientado, de ser, você tem que se expor à palavra, porque você não se torna um discípulo sem a palavra. Aí você está vendo aqui que era um povo, aqui irmãos, os fariseus se levantam, irmãos, aqui era uma pancada, é a mesma coisa de chegar para um ignorante e falar, ei, Jesus abriu o mar vermelho, ei, Daniel entrou na cova dos leões, o leão nem engoliu ele. O ignorante fica, isso é conversa, isso é fantasia. Aí por isso que eu e você não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, porque a gente não consegue entender. Imagine, o leão estava sem fome. Irmãos, eu não quero testar um leão com fome ou sem fome. Estou fora. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas o que eu digo para você, você está vendo que se a gente for, como irmãos, o homem entra lá na cova, não era um leão não, era dos leões. Como os leões, irmão, devia ter menos uma assanhada ali. Como você vai entender isso pelo seu próprio entendimento? Aí você está vendo quando Jesus se apresenta, a luz do mundo, irmãos, os fariseus, alguns judeus, mas ele começou a falar, e alguns creram. E ele fala que esses que creram, eles têm que permanecer, porque ele não estava vindo fazer a vontade dele, mas ele veio para agradar a vontade daquele que o enviou. Por isso que aquele que o enviou não o abandonava, porque ele sempre ele agradava a vontade daquele que o enviou. E aí ele fala, se vocês permanecerem nas minhas palavras, aí verdadeiramente sereis os meus discípulos. Vamos lá, agora nós vamos lá para o 14. E aí fala, aí na sequência vem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu te falar algo aqui bem interessante. Você está em Cristo, eu estou em Cristo, glória a Deus, aleluia, vai para o céu, está salvo. Mas irmãos, a pior coisa que tem é como o irmão falou, é você ter algo e não desfrutar de algo. Então, o conhecimento da verdade, quem é a verdade? Cristo. O conhecer a Cristo na íntegra é que vai nos libertar. Libertar de quê? Pastor, já sou liberto. Irmãos, libertar da ignorância no sentido de algumas coisas que a gente precisa se deter à palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde que vai conhecer essa verdade? Na palavra, porque só se torna discípulo se permanecer na palavra. Por isso que vai permanecer na palavra, vai conhecer e conhece a verdade, e a verdade vai libertar. Ei, aqui não está falando que é Paulo, aqui não está falando, não, aqui está falando que a verdade vos libertará. Quem liberta? Cristo. Quem é Cristo? A palavra, o verbo que se fez carne. Amém. Aí olha só, 14 agora, João 14, aí estou finalizando. Por isso, irmão, deixa eu lhe falar, a gente não pode esperar a oração da terça-feira, é muito bom, eu vou falar, irmãos, eu tenho minha comunhão com Deus em casa, mas eu vou falar, tem umas comunhão coletiva que é, esse louvor mesmo que os meninos aqui, que a Maitê, antes cantou aqui, irmãos, se eu estou só aqui, eu subo e deixo vocês sozinhos. Se eu tiver, porque irmãos, é algo que mexe, e não é com a emoção, não, irmãos, é bom demais, eu sou teu, glorioso, irmãos, e assim, na minha casa eu posso também fazer, mas tem algo diferente, e aí você não pode se limitar nem a algo coletivo e nem a algo individual, por isso que eu digo, irmãos, é viver em comunhão, amém? Vamos lá, João 14, 15. Nós estamos hoje exaltando o nome de Jesus, exaltando a sua palavra. Amém. João 14, 15. Bota o 12, por favor. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedizes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedizes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí olha o 15, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Isso é forte, irmãos. Por isso que eu digo que a gente tem que atentar para a palavra e prestar atenção no que está sendo ministrado.
Tem pessoas, tenho filhas de amigo meu, que elas ficam só observando quando eu estou no culto, aí no final do culto elas falavam bem assim, ei pastor, eu não vi você dando amém. Eu falei, não irmão, irmã, você está achando que eu estou aqui só amém, aleluia? Não, eu estou ouvindo ali, eu só dou amém com aquilo que eu... E assim, me entenda, não é toda hora que eu estou dando amém, mas eu digo assim, tem coisas profundas e tem coisas que eu não sou aquele que fica amém, aleluia, sem estar ouvindo e entendendo o que eu estou ouvindo, não. Até pelo contexto. Amém, eu concordando. Assim seja. Então eu tenho muito cuidado. Então eu tenho a filha desse amigo meu, que ela observa e ela via, ei, eu não vi você dando amém. Aí eu explicava, olha, eu não dei amém porque eu estava quase subindo, tem hora que você está quase subindo, tem hora que você está ali, tem hora que você está... Mas eu não dei, mas alguns momentos eu não dou amém, porque algumas coisas eu não preciso, opa, calma aí, eu preciso examinar. Não é que eu não concorde, é que eu não entendi. Aí o que eu preciso? Vou para a palavra e vou ali. Obrigado pelo seu amém, irmã. É isso aí, mas é isso aí. É isso aí. Nós somos um ser inteligente. Ele nos criou um ser inteligente. Precisamos atentar para o que está ouvindo. Não é questão de concordar ou não concordar o seu amém. Mas é questão de entender. Compreender o que está sendo pregado. E aí vem o seu amém. E se não tem um amém, porque você não compreendeu porque você estava subindo, o não compreendeu, você precisa chegar em casa e examinar as escrituras e buscar. Por isso que tem muita gente pegando umas pepitinhas rala no Senhor. Quanto mais profundo você vai, mais as pepitas são maiores. Por isso que precisamos nos aprofundar mais na palavra no Senhor, porque aí nós vamos pegando coisas maiores. Amém? 23, para finalizar. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eita, papai. 14, 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a... Eita glória. Deus não está se escondendo de ninguém, irmãos. Está vendo como Ele mesmo fala que Ele vai se manifestar a nós? Eita, agora veio os... Será que eu estou guardando? Não, irmãos. O que nós precisamos é intensificar isso. Nós estamos muito raso. Em Deus, irmãos, eu estou falando por mim. Agora eu estou falando de mim. Eu estou muito raso em Deus. Eu preciso me aprofundar mais. Porque às vezes a gente vai se acomodando. Sabe, irmãos, eu entrava... Aquilo que a Rossana estava falando aqui, eu entrava 3 dias de jejum, irmãos. Água e pão, e nunca tive esse entendimento de fazer jejum para pedir algo a Deus, não, irmãos. Estava me consagrando, mortificando a minha carne. E deixa eu te falar algo, irmãos, que é bem interessante. Eu nunca fiz jejum para passar fome. Eu sempre, quando eu entrava em jejum, eu estava em oração, eu estava na leitura da palavra, eu estava em comunhão com Ele. O meu jejum, Ele participava. Não, eu vou fazer jejum e vou trabalhar, vou sair trabalhando para a cabeça ficar pensando nos boletos, nas contas, nos compromissos. Eu nunca fiz jejum assim. Meu jejum sempre foi equilibrado em casa, ou no monte, aonde seja, porque o pessoal tem um negócio com o monte. Irmão, subir no monte não é pecado, não. Orar em casa também não é pecado. Eita, pastor, o senhor está falando isso? Por que você não gosta de orar em casa? Subir no monte, subir no telhado, na laje. Não tem nada, irmãos. Não tem nada onde você sobe, onde você desce. O que importa é que você está buscando a Deus. A mulher samaritana perguntou a Jesus onde era o lugar de adoração, se era ali, se era acolá, e ele falou que ele está buscando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em... Pronto, está aí, meu filho, acabou a história. Simples. Agora, por isso, não pode subir no monte, não pode isso. A gente eu me acomodei, porque tudo bem, antigamente eu ia no monte, eu ficava 3 dias em jejum, água e pão, Bíblia, oração. Aí, beleza, posso fazer em casa. Acho que, irmãos, eu nunca fiz mais 3 dias de jejum direto, igual eu fazia antigamente. Se acomodou. Não, é porque chegou conhecimento, você saiu. Mas às vezes a gente deixa de ficar mais sensível. Estou dando continuidade. Eu sei que tem algumas pessoas que não vão... Fique livre. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem uma coisa que nós precisamos entender, o que é a sã doutrina de Cristo
E a gente precisa entender o que é que os homens colocam sobre nós. Porque eu vou te falar, maior é Deus. Maior é Deus. Deus é maior. Se você for para Atos, você vai ver João e Pedro lá, acho que foi João e Pedro, indo no Sinédrio e tal, e pregando Jesus, e eles foram perseguidos e tudo, e mandaram eles parar de pregar Jesus. E eles falaram, e aí, agora, a gente obedece a Deus ou aos homens? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ah, mas era autoridade, a Bíblia diz para a gente ser submisso às autoridades, mas calma aí, a autoridade maior na minha e na sua vida é a palavra, é Cristo, é Deus. A maior autoridade na minha e na sua vida. Vamos lá. Eu entrei nesse detalhe aí, mas não vou me aprofundar não. Disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, estou finalizando com isso aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você está vendo, irmãos? Deixa eu te falar algo bem interessante aqui. O relacionamento com a igreja local é muito importante, mas não é maior do que o meu e o seu relacionamento com a palavra, com Cristo. Não podemos ficar, tem pessoas, não estou falando que é o nosso caso, mas tem pessoas que elas são dependentes de um culto da igreja local, e a igreja local tem sua importância para o corpo, importância para a sociedade, mas deixa eu falar, você que já é maduro, você que já é cristão há um bom tempo, você não pode ficar dependente de um culto na quinta ou no domingo, você precisa ter sua comunhão com Deus constantemente. Você precisa perguntar, pai, isso está certo, isso está errado, ai, mas eu não sei como fazer. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa, quando eu nasci eu não sabia falar, é papá, papá, mamã, mamã, eu fui aprendendo, foram me ensinando. E deixa eu te falar algo, ninguém me ensinou, se eu me lembro, eu ia até, não vou afirmar não, mas eu acho que quem me ensinou a chamar papai e mamãe foi meu pai e minha mãe. Porque no mínimo eu cheguei pá. Ou meus irmãos, né, que lá em casa era uma tribo, aí era grande, a galera era muito, então alguém me ensinou. Mas Deus entende o que você tem de conhecimento, o que Ele quer se manifestar a mim e a você, o que Ele quer se revelar, e nesse se revelar Ele vai nos ensinando como nos comportar, nos ensinando a como nos conduzir, nos ensinando a como falar, nos ensinando, por isso que eu digo, pastor, eu não sei como pedir, não pare de pedir, mas é melhor você pedir, por quê? Porque nessa comunhão Ele vai te ensinar, não filho, eu não tenho isso para ti, eu tenho algo melhor, ei, se aquiete, ei, aguarde, ei, persevere, ei, isso, e essa comunhão vai nos ensinando, e nunca é tarde para a gente aprender, amém? Por isso, irmãos, que eu digo, vamos nos aprofundar, vamos nos deter em leitura da Bíblia, irmãos, eu sei que tem vários livros de Kenneth Hagin, tem muitos livros bons que a gente pode aprender, maravilhoso, e eu vou falar, para quem não gosta de ler, a única opção é aprender a gostar de ler, é aprender a gostar, não tem outra opção, ou você, irmãos, fica em uma situação que você vai vendo os irmãos caminhando e crescendo no Senhor, e você vai ficando naquela vidinha, ou você também começa a acelerar os seus passos, não porque você está disputando com Ele, mas é porque você precisa chegar num determinado lugar que o Senhor tem proposto para você, e para isso você tem que desenvolver aquilo que é suas limitações, por quê? Porque Ele te fortalece, é Ele que te capacita, vença as suas limitações nele, não em si só, amém? Vamos colocar de pé, aleluia. Todos de casa, tem alguém de fora, tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Todos são de casa, Deus é bom, todos oram em língua, são batizados no Espírito Santo. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, gostaria de oração? A Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se não, está todo mundo tranquilo, todo mundo saudável. Eu quero só declarar algo aqui do Senhor. Uma semana de leitura, uma semana de experiências poderosas no Senhor, uma semana onde Deus vai se revelar a você,
vai falar no teu íntimo algo que só você e Ele, aonde você tem buscado nele, que você possa, sabe, aquietar o seu coração, se derramar diante dele. Ei, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa, não é pecado chorar não. Ah, pastor, isso é emoção. Ei, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa, Jesus só teve compaixão porque teve emoção envolvida ali. Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, não foi porque tinha sentimento envolvido. Porque as pessoas falam de sentimento como se fosse algo ruim. Não, Jesus chorou porque teve sentimento por Lázaro. A compaixão de Jesus se movia porque tinha sentimento envolvido. É diferente do amor, estou falando compaixão. Então se derrame diante dele, coloque as suas necessidades, as suas limitações diante dele, coloque, pai, ei, você é filho, ei, o seu pai está esperando, está querendo ter comunhão com você, abra o seu coração, sem reservas, porque eu vou falar, irmãos, você falando ou não para ele já sabe das suas necessidades, mas quando você expõe, você está abrindo um acesso, um canal de comunhão, aonde ele vai se comunicar com você, qual é a vontade dele. Amém? Pai, obrigado, eu te louvo pela vida dos meus irmãos, e eu declaro sobre a vida deles uma semana poderosa, em nome de Jesus, aonde o teu poder, a tua glória, a manifestação dos teus dons, sobre a vida deles, sobre os lares deles, em nome de Jesus, sobre os familiares deles. Pai, eu declaro famílias benditas no Senhor, por isso, Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, eu declaro em nome de Jesus, essa sociedade do Guará, vindo a esse bazar, porque o intuito, como foi falado desse bazar, Pai, não é arrecadar dinheiro somente para a igreja, mas é um trabalho social, onde a tua palavra, onde o teu amor, onde os teus frutos que tem dado através da vida dos teus filhos vão se manifestar, para que essa sociedade veja Cristo, a luz do mundo, sobre esse Guará, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pastor Zé Carlos. Queridos, eu tenho certeza que hoje foi um culto de libertação, amém? Porque é a palavra, querido, que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero só fazer aqui um esclarecimento aqui, que o pastor Rogério não tinha conhecimento disso, né? A Luciana veio aqui na frente, né? A gente orou pelo casamento. O esposo dela é um servo de Deus, abençoado, o trabalho dele requer viagens, né? Hoje é um desses casos, né, Luciana? Amém? Mas eu estou falando isso, estou mais informando do que esclarecendo, tá bom? Queridos, vá em paz na prática dessa palavra e colhe os resultados sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Semana abençoada a todos.